Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, boa tarde, Marcela. Boa tarde, Leandro, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, apesar de um certo ceticismo no começo da semana, as negociações com relação à reforma tributária avançaram, as dificuldades aos poucos estão sendo resolvidas. A gente ouviu agora há pouco nossa repórter Gabriela Echenique justamente falando que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que antes foi lá para Brasília para mudar pontos da reforma, agora está indo pregar a palavra da reforma no PL, partido que queria criar uma briga política ali, né? Criar uma briga entre governo e oposição com um tema um pouco maior do que isso. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que vai trabalhar para a votação não passar da sexta-feira. Neste cenário todo que a gente está vendo agora, há chances grandes disso acontecer? Sim, Marcela. O presidente Arthur Lira bancou a briga e mostrou que o que a oposição estava fazendo, puxada pelo Tarcísio de Freitas, era polarizar uma discussão que é de interesse do país. E aí, nisso, ele acabou colocando um guiso no rabo do gato. Então, ele expôs que o PL e o governador de São Paulo estavam querendo politizar o tema e polarizá-lo nos moldes da polarização Bolsonaro versus governo, e com isso o Tarcísio acabou ficando isolado nessa posição. Os outros governadores foram recuando da ideia de não votar a reforma por conta do tal do Conselho Federativo, e aí teve impacto uma declaração do governador do Rio, que disse que ele não ia fazer disso um cavalo de batalha, que essa era uma questão mais de São Paulo do que do Rio de Janeiro. Então o governador foi ficando isolado nessa posição, e aí passou a haver um certo constrangimento, né? Empresários e outros começaram a pressioná-lo, porque São Paulo acabaria sendo responsabilizado por mais um fracasso na votação da reforma. Ele foi ficando isolado e recuou. Depois de se encontrar com o ministro da Fazenda, ele acabou dizendo que, olha, a gente até pode aceitar o Conselho Federativo, que vai recolher os tributos, se a governança for resolvida, se ela for mais bem desenhada. E isso deverá ser resolvido no texto do relator, no texto do deputado Aguinaldo Ribeiro. Então, com isso, se dissiparam as principais resistências que havia ainda até ontem. Eu até escrevi na minha coluna hoje sobre essa politização da reforma e que ela tinha virado um tabuleiro ali de jogo de estratégia, com o governo de um lado, a oposição de outro e o Lira tentando quebrar essa divisão e tentando votar, porque para ele é muito importante a votação da reforma, é uma pauta que o tira daquela discussão só sobre escândalos, orçamento secreto, aquela pauta que sempre o leva ali para o noticiário negativo, faz dele um protagonista de um tema econômico importantíssimo do país. Então a gente sempre sabia que ele ia levar isso a ferro e fogo, ia usar toda a sua artilharia, todo o seu rolo compressor para votar. Foi isso que ele fez e, portanto, a coisa está mais fácil do que estava ontem. É claro que daqui até a votação ainda vai ter muito ajuste de texto, mas o fato é que o governador de São Paulo, que parecia que ia chegar em Brasília e dominar ali uma boa parte do tabuleiro, ficou isolado, não foi bem sucedido nas jogadas que tentou fazer, nas alianças que tentou construir, e teve de recuar estrategicamente hoje. Além desse recuo estratégico, o que está pegando no texto, né? O que fez o Tarcísio dizer que concorda com 95% da reforma, diz que até que aceita perder, né, um pouco no curto prazo a arrecadação em São Paulo? Olha, o que eu apurei, Leandro, é que o Lira jogou pesado nos bastidores, inclusive em relação a ele, deixando claro que se a reforma não saísse, ia ficar tudo na conta dele, e que estava muito claro que ele estava trabalhando a favor de empresários que o ajudaram na campanha, que ajudaram o Bolsonaro, e que ele estava trabalhando com essa agenda e aí não com a agenda do país. Então, diante da possibilidade de logo na primeira pauta nacional que ele encampou, ele se vê
diante desse tipo de acusação e desse tipo de crítica, o governador de São Paulo pisou um pouco no freio e recuou um pouco e recolheu os flaps. Então, foi isso que aconteceu e o Lira foi de novo o responsável por isso, costurando nos bastidores e fazendo ver ao Tarcísio que ele ia ficar numa posição de isolamento cedo demais, bem no momento em que ele começa a se colocar como o herdeiro e o sucessor aí do espólio do Bolsonaro. Então, preferiu não ir para as cabeças e não apostar tudo numa batalha sangrenta que poderia resultar em derrota e poderia resultar em ele ficar com a pecha de alguém que inviabilizou a reforma tributária. E por isso ele está dizendo isso, que 95% São Paulo está de acordo. Ele também viu que havia um apoio de uma boa parcela do empresariado, a exceção sendo o setor de serviços, e ia ficar uma posição difícil de defender também quando os outros governadores começaram a sair de cena. Então, um recuo estratégico do Tarcísio e, com isso, fica mais fácil votar a reforma. Daqui até sexta-feira, a gente deverá ver muita mexidinha pontual no texto, porque os lobbies estão todos atuando, os governadores ainda têm questões, então essa questão do conselho vai ter de ser mais bem desenhada, a ideia de ter ou não uma Câmara de compensação vai ficar mais clara até o fim da semana, se os governadores abriram mão disso, e a divisão do Fundo de Desenvolvimento Regional. Então, são algumas das questões que vão ter de ser mais bem estruturadas e elaboradas no texto, mas o fato é que aquele climão ali de não vai dar, de subiu no telhado que havia ontem, esse se dissipou graças muito à pressão decidida ali do Arthur Lira de que tinha de votar porque estava em jogo a própria liderança dele sobre a casa que ele comanda. Arthur Lira quer dizer que ele aprovou a reforma a reforma tributária durante este mandato dele lá como presidente da Câmara, né? É isso. Obrigada, Vera. Amanhã a gente fala mais sobre esse assunto e tantos outros, porque com certeza teremos atualizações. Um beijo para você. Beijo grande para vocês, um ótimo jornal. Obrigado, até amanhã.